Maioridade, emancipação moral e emancipação política. Qual é a razão de existir na Constituição brasileira uma idade mínima para a responsabilização criminal? De tempos em tempos deparo-me com a discussão que retoma questões da maioridade penal, a maioria das vezes para atacar a idade estabelecida de 18 anos, com o argumento de que pessoas com menos idade já sabem o que estão fazendo e, portanto, deveriam ser responsabilizadas pelos seus atos de acordo com a lei. Esse argumento, embora aparentemente lógico, é desmedido. A razão de ser estabelecida na Constituição a idade de 18 anos para a maioridade penal não corresponde a uma idade exata a partir da qual o ser humano torna-se capaz de perceber a si mesmo e o que está fazendo. Isso já acontece antes dos 10 anos, talvez, né? Antes dos 5. Tampouco é a idade segundo a qual todas as pessoas têm plena ciência das consequências jurídicas de toda e cada ação que elas possam vir a cometer, as implicações na lei dessas ações. Isso nunca acontece, de fato. Mesmo os maiores advogados não têm ciência de todas as implicações jurídicas de toda e qualquer ação, né, e qual que é a sua respectiva consequência legal. Esse argumento, embora aparentemente lógico, como eu disse, é desmedido. O problema aqui não está associado, ou melhor dizendo, o problema aqui está em não associar a maioridade com emancipação moral e emancipação política. Na Constituição, a segunda emancipação, a emancipação política, vem por decreto. Afinal, o Estado rege, gostemos ou não, sobre o que é ou não o sujeito político. É a função dele. A emancipação moral, por sua vez, é assunto dos homens e mulheres que perguntam sobre si. Pode não ser tema exclusivamente a ser decidido pelo indivíduo, como eu creio que não seja. Mas o indivíduo tem, em última instância, uma esfera de decisão privilegiada, né? Só ele pode pôr em prática a decisão moral. Portanto, se a decisão moral é obra no limite a ser consumada pelo indivíduo, mas que não é possível de ser tomada sem condições postas pela coletividade, pelo social, vamos olhar para o que seriam essas condições, como eu disse antes, condições não suficientes, mas ainda assim necessárias para a emancipação moral. É um tema difícil, não guarda um conjunto único de elementos acordados por todos. Mas em se falando de democracia, o acordo de todos não é em algo que se deva ter no horizonte, né? E tampouco a tirania de poucos, né? A democracia pressupõe o governo de uma maioria, e os critérios para o governo dessa maioria também como condições para o exercício da democracia. Não é apenas a vontade de uma maioria isenta do conteúdo dessa vontade, mas ainda assim, a vontade da maioria. Então é essa a esfera onde nós nos reportamos para falar, né, da partilha social desse tema. Queremos que ele seja exemplo de uma vontade de uma maioria, da maioria da sociedade. Mas se desejamos falar de responsabilidade criminal como consequência da maioridade, não apenas jurídica, ou seja, 18 anos, mas de consciência, que talvez aconteça antes dessa idade, é primeiro imprescindível que examinemos a finalidade e funcionamento das instituições responsáveis pela formação moral dos cidadãos. Afinal, se é o Estado que responsabiliza o cidadão juridicamente a partir de sua maioridade política, é ele, antes desse cidadão, né, que é responsável politicamente por salvaguardar ao cidadão as condições necessárias para o pleno exercício de sua maioridade política. Se ele vai conferir ao cidadão a maioridade
política, ele precisa salvaguardar as condições para o pleno exercício dessa maioridade política, ou seja, antes de responsabilizar o cidadão, ele deve responsabilizar-se a si próprio, justamente por poder imputar ao cidadão essa responsabilidade depois dos 18 anos. Né? Bom, então, quais são as condições, né, para essa emancipação, para salvaguardar pleno exercício da maioridade política? Né? A emancipação moral. Né? Se nossas instituições responsáveis pelo projeto social, a escola, os serviços jurídicos, os postos de saúde, os conselhos públicos da cidade, né, entre outras instituições, não exercem uma função instigadora da ação política e responsabilidade moral, então não há como depois o Estado vincular, a não ser através da violência social, a emancipação política ou a emancipação moral. Ou seja, se o Estado não faz isso enquanto um processo de formação desse cidadão, obviamente toda e qualquer imputação moral, ou melhor dizendo, toda e qualquer imputação jurídica posterior que o Estado fizer, né, em razão desse sujeito já ser emancipado politicamente, é uma violência. É uma violência. Ele não cumpriu a parte dele no trato. Em termos de uma visão contratualista, liberal, é bem isso que está em jogo. O problema não está tanto em desconhecer, né, o assunto, né, ou os assuntos, né, os temas necessários para essa emancipação moral, né, pois, como disse, todos nós desconhecemos de alguma forma a respeito do que somos juridicamente responsabilizados, ou seja, considerando que a responsabilização jurídica é algo, né, que apenas opera sobre uma responsabilidade moral, na medida em que você desconhece totalmente as implicações jurídicas da lei, isso significa que também, em alguma esfera moral, existe um desconhecimento por parte do sujeito das suas ações, né, das implicações morais das suas ações. Partindo desse preceito, ou seja, nós não somos inteiramente cientes do ponto de vista moral de todas as implicações de nossas ações. Isso me parece perfeitamente compreensível, uma vez que essas implicações morais, considerando elas não como externas ao que os indivíduos acordam e as relações que eles estabelecem, não sendo, portanto, naturais e eternas, esses acordos morais, é compreensível também que nós não conheçamos todos esses acordos. Mas o problema não me parece estar exatamente aí, como muitas vezes é dito, né, indiretamente. Né? As pessoas agiram assim por sua própria escolha, elas deveriam saber, deveriam estar cientes disso, daquilo, etc. É uma tarefa que me parece no limite impossível a gente for levar a sério. Mas então, como dizendo, o problema não está aí, o problema está em ignorar completamente o objeto sobre o qual cai a função social dessas instituições. Se a escola, né, se na escola ignora-se o que seja educação, dando exclusiva atenção aos testes e ao coeficiente desejado nos exames, se no posto de saúde ou no hospital ignora-se o que seja saúde no sentido pleno da responsabilização moral individual, dando mais ênfase à medicamentalização da população e não educando-a a cuidar da própria saúde física e mental, se nos conselhos públicos ignora-se o que seja público e opera-se somente um exercício burocrático de manejo das massas, de seus problemas, se o serviço jurídico está quase, ou em alguns casos, inteiramente privatizado, sendo apenas publicamente presente para sentenciar o povo a leis que desconhece, então não temos no Estado brasileiro hoje condições de legitimar qualquer modificação que atenue as medidas regimentais em voga de responsabilização jurídica, quando a moral e a política
estão caladas, então o poder jurisprudente é sem dúvida um expediente da tirania.